Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores, nossos amigos. Toma em tuas santas mãos, Pai. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja em toda a terra. Guarda os meus irmãos na cidade, no interior. Opera na vida do teu povo, Senhor. Abençoa os idosos na tua casa, os teus ministros, a juventude, Senhor, as famílias, os casais sem filhos. Toma em tuas santas mãos, guarda cada um, Senhor, e estenda as tuas santas mãos, olhando e guardando, livrando as criancinhas. Manifesta, Senhor, o teu grande poder na vida da igreja, dando graça aos teus filhos que trabalham, meu Senhor, na evangelização, na instrução. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e o nosso pensamento é que a gente ajuda. Desde o início, o meu pensamento foi este: ajudar lendo para quem não tem Bíblia, lendo para quem não sabe ler, expondo para quem não teve oportunidade de participar de uma escola, de uma igreja, e de alguma maneira contribuindo, porque tem muitos que frequentam a igreja, mas na igreja cada um leva um papelzinho, não leva em nada. Eu vejo, às vezes, eu fico observando o povo correndo para a igreja, aí vai, não levando nada nas mãos. Agora já tem a desculpa do celular, no celular tem Bíblia, tem harpa, tem isso, tem aquilo, o celular tem nada. E não tem comparação. O sujeito ter a Bíblia Sagrada para ler, para buscar, não tem comparação com pegar o celularzinho, que tanto faz, está lendo a Bíblia como vendo uma piada, é a mesma coisa. Então não tem comparação. E eu leio, ajudo, de alguma forma eu acredito bastante, porque eu vejo resultados. E hoje nós vamos meditar, aprender juntos em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos 45 a 52. 45 a 52. Capítulo 6 de Marcos. Uma maravilha aprender com o Senhor Jesus, aprender a respeito do seu grande amor, do seu santo ministério. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Meus queridos irmãos, essa questão do coração duro, coração endurecido, é o problema comum a todos nós. Muitos têm o coração endurecido em todos os aspectos. Outros, o coração endurece em relação
a isto ou aquilo. Ou seja, existem diferentes razões para se ter esse problema do coração endurecido. Mas faz parte da nossa fraqueza humana. Querido Senhor, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor. Fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa os nossos amigos, recompensa os nossos ajudadores e dá oportunidade, Senhor, aos que escutam a Tua palavra. Abençoa também aqueles que possam ter contato, Senhor, com a nossa programação e com as nossas publicações. Amado Pai, nossos seguidores e inscritos, tomem Tuas santas mãos, ajuda e guarda. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o contexto desta leitura que fiz foi a grande manifestação do poder de Deus quando Jesus distribuiu 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Era uma multidão. Foram muita gente, era muita gente, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e eram só 5 pães, ou seja, comida para 5 pessoas, alimentou a 5.000 e ainda sobrou. Foi um milagre, nunca aconteceu isto na história da humanidade. Mediante a intervenção ou a ação de nenhum profeta, nenhum ser humano fez isto. Moisés foi muito feliz, apesar do seu sofrimento. Moisés foi muito feliz na condução do povo de Deus no deserto. Mas o maná, Deus mandava, não foi Moisés que providenciou. A água, Deus mandou, não foi Moisés que providenciou. Moisés era o instrumento de Deus para fazer mediante a instrução. Mas foi Deus quem fez aquilo ali, todos sabiam, Moisés não podia jamais fazer aquilo. Agora o Senhor Jesus fez, foi Ele, o Filho de Deus, que multiplicou 5 pães e 2 peixes para toda a multidão, composta por mais de 5.000 homens, ou melhor, quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças, porque em todo lugar que Jesus estava fazendo o seu trabalho, tinha mulheres e crianças. Se não tinha mulheres e crianças de outras províncias, de outros lugares, mas tinha daquela redondeza, daquele lugar, daquelas cercanias. Bom, então foi um grande milagre. E o Senhor Jesus disse, agora vocês entrem no barco, vão para o outro lado, que eu vou despedir a multidão. Eles não tinham como questionar Jesus. E Jesus despediu a multidão, e no lugar de dar um jeito para ir para o outro lado, subiu ao monte e foi orar. E perto da 4ª vigília, portanto, depois das 2 da manhã, Jesus entra no mar e vai em direção a eles, andando sobre as águas. Eles tiveram um pavor, eles ficaram apavorados, porque não é novidade que o povo, a humanidade, em todos os lugares do mundo existem lendas, histórias, receios e aparições e coisas estranhas. Todo mundo sabe, ou todo mundo escuta, alguém pode nunca ter visto, mas já ouviu muito. Então eles agora estavam vendo, e todos estavam vendo um homem andando sobre as águas. E pela razão de ser horário noturno, não tinha como reconhecer. Então, haja gritos. E o Senhor Jesus gritou de volta.
Se acalmem, sou eu. Então, algo grandioso. A leitura feita aqui, Marcos capítulo 6, versículo 45. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, logo obrigou, logo depois do milagre, logo depois do trabalho feito, quando houve a multiplicação dos pães. O versículo 46 diz, e tendo-os despedido, quando todo mundo já foi embora, não tem mais ninguém aqui, todo mundo já saiu, então ele foi orar, subiu ao monte, não desceu para o mar, ele subiu. E foi orar. E sobrevindo à tarde, o barco estava no meio do mar. Então, era uma experiência única daqueles discípulos. O barco estava no meio do mar. E ele sozinho em terra. Não tinha nada programado. Ele não explicou nada. Olha, vocês... Não explicou, porque não tinha explicação. Jesus não explicava, ele não tinha o que explicar. Ele fazia, acontecia na sua missão santa. Então ele estava em terra, ele sozinho em terra e eles no mar. E vendo que se fatigavam a remar, eles estavam cansados de pelejar. Nós que não andamos no mar, nós que não pescamos, nós que não navegamos, nós não sabemos. Mas existem situações que os barcos não saem. Não existia motor. O barco não sai do lugar. Na calmaria, o barco não sai do lugar. O vento foi, a princípio, o vento estava preso, ficou paralisado o tempo, e o barco ali, como quem diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eles pelejando, remando, e sem vento, sem ajuda, sem um meio de sair dali. E o vento contrário. Eu não conheço a topografia da Palestina, da região de Israel, mas quem conhece, quem descreve, diz o lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia ou o mar de Tiberíades, são esses nomes que identificam, Lago de Genezaré, o lago da terra de Nazaré. Parece que era uma das cidades mais antigas da região. O Lago de Genezaré, da terra, terra de Nazaré. Aí cresceu, desenvolveu, criaram muitas cidades à beira-mar. E no tempo de Tibério, ele ficou sendo conhecido como Tiberíades, por causa de uma cidade construída em homenagem ao imperador. E, como era na Galileia, Mar da Galileia. Então, Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades e o Mar da Galileia. Ele fica numa depressão. O vento, ele é cercado de montanhas, o vento bate nas montanhas, pressiona ali e cria ondas, dependendo da situação. Neste dia, o vento estava inquieto, o vento não tinha direção, e batia em cada montanha e pressionava, e eles não saíam do canto. Então, o resultado é que o texto é claro e diz que o vento era contrário.
O vento era contrário, o vento não ajudava, não desenvolvia a velocidade, mesmo com o esforço dos remadores. Aí, perto da quarta vigília, eles dividiam a noite em 4 horários de 3 horas. Contava a noite das 18 às 6 da manhã, e eles não tinham essa contagem como nós temos. Então, o dia para toda aquela gente do Oriente era durante o período do sol. Então, do nascer do sol ao pôr do sol é um dia. E do pôr do sol ao nascer do sol é uma noite. Era interessante. E a noite dividida em 4 tempos. 4 tempos de 3 horas. 4 vigílias. Eles talvez fizessem assim, exatamente para dividir tarefas. Os pescadores, os remadores, os pastores, os comboieiros, chamados lá de caravaneiros. Então, perto da quarta vigília, aproximadamente 2 horas e pouco aí, perto de chegar à quarta vigília, que é de 3 às 6 da manhã. Aí lá vem aquela aparição andando sobre o mar, e aquela aparição torna-se uma assombração. Eles ficaram assombrados. O versículo 46 diz: vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante, ao lado do barco, como quem vai, estou indo para lá. E quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. O versículo 50 diz: porque todos viram. Não foi uma ilusão de ótica de alguém viu. Não, é coisa da sua cabeça, é imaginação. Não, todos viram. Todos viram. E todos temeram. Todos viram. Perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tem bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. E subiu para o barco para estar com eles. A gente tem, muitas vezes, aquela necessidade de aplicar, aquele desejo de aplicar. O barco está quase afundando, o vento está sendo contrário a você, as dificuldades estão querendo levar ao naufrágio. Não temas. Geralmente, logo ele está com você no barco. O Senhor Jesus não nos deixa só. Ele subiu para estar com eles e o vento se aquietou. Não disse, aqui nesse episódio, ele não repreendeu, não falou com o vento, não falou com o mar. A presença dele já era autoridade. O vento se aquietou e eles ficaram muito assombrados. Era um misto, medo e admiração, susto e alívio. Eles ficaram assombrados e maravilhados.
Aí o versículo 52 é uma denúncia. Diz: pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Ou seja, no dia anterior, estiveram reunidos, viram o milagre, 5 pães, 2 peixes, multiplicados e repartidos com mais de 5.000 pessoas. Não era comida suficiente nem para os 12. Mais de 5.000 se alimentou, sobrou 12 cestos. Agora, eles, com a experiência de ver o Senhor andando sobre o mar, com a experiência e o alívio de ver o Senhor subindo para o barco e o vento se aquietando, trazendo tranquilidade novamente. Mas eles não, mesmo assim, é como se não tivesse acontecido o milagre do dia anterior. O versículo 52 é uma denúncia. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Meus amados irmãos, o que nós devemos fazer para o coração não ficar endurecido? Não existe uma regra, porque se somos todos diferentes, as coisas funcionam mediante os nossos pensamentos, nossas ideias, nossa fé, nossa dedicação, nossa consagração. Eu não me deixei, nunca me deixei seduzir para me afastar da Igreja de Jesus. O diabo já fez muitas. O diabo já preparou muitas ciladas, opressões, perseguições, inimizades, um monte de coisa. O diabo não teve, para minha felicidade até hoje, o diabo não teve sucesso. Deus me deu vigor, resistência, e o diabo não teve sucesso contra a minha vida. Mas eu não dei trégua a mim mesmo. Quantas vezes eu fui para a igreja sem vontade? Quantas vezes eu comecei a ler a Bíblia sem vontade? Mas Deus tem me dominado. Muitas vezes, o cansaço, a dificuldade, aí o que eu vou fazer? Estou tão cansado. Mas dá para ler um salmo. Não dá para morrer, não. Dá para ler um salmo. Porque a mente cobra. A mente cobra. Você tem tempo para tudo. Vocês fazem tudo. Tem tempo para tudo. Quando se quer, dá um jeito. Tem tempo para tudo. Porque não tem tempo para a leitura da palavra. Porque não tem tempo para o Senhor. Porque, então, para o meu coração não endurecer, eu uso azeite. A palavra de Deus. Excelente. Excelente. Desenferruja, na verdade, tem o descola tudo? Pois é. Desentope. Desentope as veias da compreensão. Tem um efeito maravilhoso. Então, não dê lugar ao desânimo, à preguiça, ao descaso, ao descuido. Não. Leia,
eu estou cansado. Leia só um pouco. Eu tenho, minhas histórias são maravilhosas, eu não sei, eu ainda posso até contar alguma coisa. Já aconteceu algumas vezes. Operado da visão, não dá para ler. Um abraço e um beijo na Bíblia Sagrada. O que isso significa? Não sei para os outros. Para mim, substitui a minha leitura. Se eu não posso ler. Quando eu não podia ler. Então, um abraço e um beijo na Bíblia Sagrada. Eu já fiz de tudo para o coração não endurecer. Vamos continuar servindo a Deus, andando com Deus, porque Ele é maravilhoso. Vamos fazer a oração pelo memorial. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja na cidade, no interior. Obrigado, Senhor, pelos teus servos, ministros fiéis, honrados, que te amam, que te louvam, que bendiz a ti, Senhor, e que servem de modelo à tua igreja. Amado Senhor, guarda os meus irmãos, guarda suas vidas, seus familiares, toma em tuas santas mãos, opera, meu Senhor, pela tua compaixão e graça. Querido Senhor, os nossos ouvintes, nossos ajudadores, nossos intercessores, abençoa e guarda, recompensando, Senhor, como tu, na tua justiça, na tua santidade e bondade, sabe fazer tão perfeitamente. Amado Pai, ouve a nossa petição. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.